obrigado pela presença de todos. Queria me apresentar inicialmente. Sou Eduardo Brunetti, estou bem rodado aqui na área de automação bancária, perto de 40 anos já trabalhando nesse segmento. As agências eram sem conexão e hoje a gente está falando em transações interbancárias. Acho que é uma evolução bastante interessante que a gente tem dentro do mercado. E a gente quer falar nos próximos 30 minutos como uma parceria SAP Santander está trazendo, acho que, mais serviços para fora do banco e principalmente disponibilizando informações para a tomada de decisão, né? Então, agradecer já de antemão a Adriana, ao Balão e ao Conrado pela presença. E vamos, acho que antes de qualquer coisa, Adriana, queria fazer uma introdução rápida aí, uma apresentação. Claro, vamos lá. Eu sou Adriana Almeida, sou head do Banco Transacional do Santander, voltado para as grandes empresas. Estou lá há 6 anos já, mas tenho mais de 20 anos de experiência no mercado, vindo de outras casas também. E hoje eu sou responsável pelo time de vendas e soluções personalizadas para produtos e serviços, entre eles cash management e empréstimos em moeda local, Comex, etc. Legal. Balão? Muito bom. Bom, obrigado à SAP pelo convite. Sou Vitor Balão, também tenho alguns anos aí de estrada. Não sou do tempo do Brunetti, que a agência era offline. Então eu já nasci na agência online, conectada, interligada. O pessoal acredita, né? Tem um monte de gente aqui que vai falar diferente. E cuido hoje de uma área focada em soluções para os nossos clientes do banco de atacado, e a SAP aqui super parceira. Não poderia ser diferente aqui para a gente trabalhar nessa criação. Vamos lá, primeiramente, boa tarde a todos, obrigado a todos prestigiando o painel, também agradecer o Brunetti, também da SAP, e também os nossos colegas e parceiros do Santander Brasil. Sou Gustavo Conrado, sou o CFO da subsidiária brasileira, estou há um pouco menos de 2 anos, mas para mim muito feliz de estar aqui representando a SAP, mas também falando de um tema que é de extrema relevância, né, na pauta dos executivos financeiros. Legal. Adriana, vou começar. Aqui é um formato de mesa redonda que a gente combinou previamente. Obviamente não tem nenhuma pergunta escondida, a gente já mais ou menos colocou esse roteiro, mas muito mais do que isso, né? Como que você vê o momento do atacado, do mercado de atacado, e como que esses serviços eles podem agregar valor para o banco, obviamente, e depois como que eu consigo transportar isso para os nossos clientes? Para os nossos clientes. Então vamos lá. Eu acho que quando a gente fala do mundo transacional, faz tempo que a gente não passava por um momento tão fascinante em termos de transformação, né? Então, se a gente pensar, as últimas grandes transformações foram lá em 2002 com a SPB, 2010 com a quebra do monopólio das maquininhas, mas desde então pouca coisa de muita expressão aconteceu, o que na verdade nos últimos 5 anos. Então, eu acho que novas tecnologias, principalmente a computação em nuvem e as APIs, junto com o ambiente regulatório muito mais favorável à inovação e à competição, trouxe uma mudança muito grande do comportamento dos nossos clientes. E aí, dos nossos clientes, a gente mudou enquanto pessoa física, né? A gente ficou muito mais exigente nas relações bancárias, e os clientes, grandes empresas, médias empresas também mudaram muito. Então, quais são as grandes dores, né, da relação dos clientes com as empresas de serviço bancário hoje? Então, para começar, são processos completamente desconectados dos processos de tesouraria, né? Então, a companhia tem lá a gestão de todos os seus processos de tesouraria dentro do seu ERP, e para transacionar, fazer as suas transações bancárias, ela tem que fazer uma conexão apartada, cujos processos de implantação são longos, muitas vezes complexos. Então, traz dificuldades adicionais. Então, gestão de usuários super complexas em várias plataformas. E tudo isso traz um custo operacional e um risco operacional razoável, que a gente não pode desprezar, né? O que as novas tecnologias permitiram? Os clientes hoje, eles querem muito mais agilidade, conexões diretas, conexões seguras e mais. Não é mais o provedor do serviço bancário que define qual vai ser a conexão. A empresa quer que essa conexão esteja dentro da casa dela. Então, acho que essa é uma grande mudança nesse mundo. Você está colocando que as questões tecnológicas, elas influenciam o seu modelo de negócio. E hoje a gente está falando muito sobre Embedded Banking, Invisible Bank. Como que você vê esse conceito dentro do Santander? Não, perfeito. A gente brinca, né, que a tecnologia ela não tem um papel no negócio hoje. A tecnologia ela é o nosso negócio.
Então, como a gente comentava, a tecnologia promoveu toda essa mudança. E quando a gente olha os pilares do mundo transacional, né, a gente pode falar de 4 principais. Aí. A gente está falando de um canal de excelência, de digitalização, ou seja, vamos tirar o máximo de processos manuais que a gente consegue dentro desses processos, de ofertas personalizadas através do uso de dados. E nada disso seria possível sem o uso da tecnologia. E aí, quando a gente pensa como é que a gente junta todos esses 4 pilares numa solução que faça sentido, tem 2 grandes pilares que possibilitam o sucesso dessa estratégia, né? Que é a parceria, como a nossa, e a tecnologia, que viabiliza tudo isso. Então, a tecnologia está embedada dentro das soluções que a gente provê para os clientes. Muito bem. Balão, aproveitando tecnologia, né? E acho que a Adriana ela falou várias vezes sobre como fazer o processo de digitalização e como fazer a transformação do negócio nesse sentido. Como que você está vendo o uso dessa tecnologia dentro desse ambiente e principalmente quais são os serviços que estão no plano de ser colocado para os clientes finais, dos nossos clientes finais, novamente, né? Aqui a gente tem que usar um clichê, né? Aqui literalmente o céu é o limite. Então, eu acho que estou vendo vários colegas aqui, a vida bancária e a vida da tesouraria e a vida das empresas, elas andam juntas, né? Desde o momento em que um carregamento de leite chega numa indústria de laticínio, junto com açúcar, junto com chocolate, e essa nota fiscal entra no famoso SAP, né, com todos os seus passos ali. Nesse momento já nasce uma transação bancária, né? Por que o banco já não pode estar ali desde o começo, né? Por que o banco já não começa a operar desde o momento do almoxerifado? Por que a gente precisa esperar chegar na tesouraria, né? O relacionamento com os funcionários, né? Todas as empresas têm funcionários, pagam folha, pagam tributos. Por que o banco já não está ali no SAP desde o começo? Então, essa tecnologia tá junta. A gente tem que fazer tudo junto. Então, os serviços são realmente ilimitados. Qualquer coisa que vá virar uma transação financeira, ou no começo, ou no meio, ou no final, a gente vai poder oferecer. Então, a gente começa falando desde os mais óbvios, né? Desde cobrança e pagamento, que é aquele clássico, para quem trabalhou em banco internacional, we just move money, né? Tem um monte de gente que adora falar isso, tirar dinheiro de um lado e colocar para o outro. Mas olha o trabalho que a gente tem no Brasil de documentação, né? Olha só os produtos de comércio exterior, olha tudo que a regulamentação exige que a gente traga para a mesa numa conversa de câmbio, numa cobrança de exportação ou qualquer outro produto. Então, literalmente, aqui o céu é o limite, né? E como a Adriana falou, né? Graças às novas tecnologias a gente consegue fazer isso. No seu tempo, não no meu, a gente tinha vocês tinham sérios problemas de transmissão de dados, né? Era pesado. Qualquer arquivinho ali com 100, 200 pagamentos travava no meio do caminho, se perdia. Isso não é mais verdade hoje. A gente consegue transmitir pagamentos a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, graças ao Pix, em qualquer volume, em qualquer quantidade, em qualquer valor financeiro. Então, literalmente, o céu é o limite aqui. Legal. Muito bom. Eu acho que a gente evoluiu não só no setor bancário, como telecomunicações, infraestrutura em geral, e isso está viabilizando esse cenário, né? Graças a isso, né? A gente lembra de conversas com os times de TI, como era caro qualquer aumento de capacidade em servidor, né? Super caro. Tinha que pedir aprovação das matrizes, aí as empresas acabavam tomando decisões por processos manuais, alguns até em papel, para alguns aqui, no seu caso, o fax, né? E assim por diante. Isso não existe mais, essa limitação não existe mais, né? Estamos na nuvem. Muito bem.
Ó, eu vou abrir uma ocorrência daqui a pouco, hein, cara. Tá bom, de bullying. Faz todo sentido. Mas vamos lá. Conrado, na visão do CFO moderno, né, apesar de, brincadeiras à parte, apesar de ser SAP, né, você participa aí de fóruns entre CFOs e tem, acho que, uma influência bastante grande nesse segmento, né? Como que você vê essas movimentações e principalmente como que você enxerga esses serviços à sua disposição para uma tomada de decisão, para um alinhamento em termos de como fazer a operação? Queria um pouco da sua experiência, de como que você, como CFO, pode tirar proveito dessa situação de parceria tecnológica bancária. Não, perfeito. Eu sou suspeito para falar, porque até quando eu entrei na empresa no final de 2021, eu fiquei maravilhado com o arcabouço tecnológico à disposição do time financeiro da própria SAP, que facilita muito a vida no dia a dia. E até eu gosto de brincar que é o que possibilita que a gente até invista tempo fora de casa, como estamos fazendo aqui agora. Mas sem querer ser redundante, né, com a Adriana e também com o Balão. Eles utilizaram algumas palavras que acho que pode ser clichê ou não, mas elas são extremamente relevantes. A gente fala de eficiência, a gente fala de otimização, a gente fala de produtividade. A gente só consegue isso através da tecnologia. Não existe outra forma. E quando você faz uma correlação disso com o dia a dia do CFO, né, querendo ajudar a empresa na sua estratégia, crescer receita de forma sustentável, lucrativa, retorno aos acionistas, você tem que ser eficiente, você tem que ser produtivo, você tem que ser otimizado. Caso contrário, você tá enxugando gelo e você vai bater em alguma parede em determinado momento. E fazendo correlação também com os serviços bancários, mesma coisa, né? O Balão comentou, podem ser operações tidas como básicas, como contas a receber, contas a pagar, reconciliações bancárias, outras operações de tesouraria que, se não for automatizado, não for eficiente, especialmente num país como o nosso, que uma decisão tomada às 10 da manhã pode ser completamente diferente o outcome de se você tomasse a decisão às 13 horas, né, do dia. E para finalizar, eu também faria um gancho da parte de transparência e governança, né? O nosso ecossistema está cada vez mais robusto, cada vez mais complexo. Compliance, governança, transparência é de responsabilidade de todos da empresa, mas também cai bastante, né, no chapéu do CFO por fazer sign-off, cartas de representação e etc. Mas a tecnologia ela vai permitir que você entregue mais transparência, mais governança e mais segurança para a sua operação, seja em operações bancárias ou até na sua operação core. Legal. E Adriana, acho que a gente está começando a falar sobre eficiência, né? E eu acho que uma série desses trabalhos que a gente vem trabalhando em parceria há um tempo, né, está mostrando que, vou brincar, né, que talvez a gente esteja no caminho correto, né, ofertando serviços para os nossos clientes, né? Mas mais do que isso, como que você enxerga essa questão de futuro, né? O que está na mesa do Santander, principalmente para fazer a parte de retenção, aumentar a sua carteira e também rentabilizar esses serviços? Obviamente ninguém aqui está trabalhando ou freelance, né? Ninguém está trabalhando de graça. Eu acho que todo mundo está olhando para o cenário e acho que tem diversas alavancas aí onde você possa colaborar. Então a gente queria ouvir um pouquinho de você, como que você está vendo essa linha de serviços futuro e principalmente como rentabilizar esse cenário junto aos seus clientes, né? Então, vamos lá, eu acho que o Vitor comentou bastante já de quais seriam os próximos passos da evolução da nossa parceria, né? Dos serviços a serem disponibilizados na parceria. Mas eu acho que um outro tema que vem na sequência é o que, para usar outra palavra da moda, né, o Invisible Banking. O que é o Invisible Banking? Nada mais é que a integração perfeita dos serviços bancários ao dia a dia da companhia. E por que isso é necessário? É para lá e eu acredito muito nesse futuro. Até então é um serviço commodity, como o Vitor falou, mas essa integração ela passa a permitir uma oferta muito mais personalizada. Então, a gente começa a antecipar necessidades, um pagamento, um recebimento, a gente começa efetivamente a ter soluções que ajudem as companhias a gerenciar ativamente seu fluxo de caixa, a antecipar necessidades, a visualizar tomadas de financiamento que precisarão ou aplicações que deverão ser feitas. Então, uma gestão ativa de caixa, eu acho que é a evolução natural de todo esse processo. E eu vou além, né? Então, quando a gente olha um pagamento, assim,
como é que a gente vai conectar isso com as políticas ESG da companhia? Eu consigo marcar um pagamento, saber se esse pagamento é verde, fazer parte da trilha de processos de ESG da companhia. Então, eu acho que a tecnologia ela nos permite cada vez mais entregar ofertas absolutamente em direção à necessidade específica daquele cliente. E essa é a beleza do Invisible Bank. Não é ser invisível no sentido de que não serve para nada, muito pelo contrário. É invisível no sentido de não tem fricção e ainda adiciona um valor agregado ao todo o processo produtivo. É mais natural, né, digamos assim. Além de ser mais natural, olha só o que a Adriana está falando, né? Um pagamento deixa de ser só um pagamento e ele é enriquecido. Você tem um carimbo se ele é verde ou se ele não é. Você vai saber qual foi a origem daquele dinheiro, para onde ele foi. Quanto mais integrado a gente tiver na cadeia, mais rico a informação, mais rico o pagamento vai ser. Tá todo mundo no SAP, não tá? A gente tem um número lá, outro dia a gente dividiu um númerozinho lá, 75% das transações globais passam por um SAP. Olha só, essa cadeia toda global, a gente não está falando só aqui do Brasil, essa cadeia toda de dinheiro se movendo, de transação se movendo, cada vez mais rica, cada vez mais integrada e mais lastreável, porque a gente quer que o CFO durma tranquilo, né? Eu acho que esse é um problema aí na sua vida, né? Aproveitando um pouquinho, Balão, você falou um pouco da nossa tecnologia, depois eu queria um pouco desse reforço, mas eu vou fazer uma adaptação no nosso cenário. E como que a gente poderia, além de usar a tecnologia, incorporar serviços não só financeiros, né? A gente tem hoje um serviço de RH que pode ser incorporado dentro da plataforma Santander, obviamente, vende o seu seguro de vida, faz o seu seguro saúde, faz a sua previdência privada. Então você consegue ofertar esses serviços também, e isso é uma previsão que vocês têm colocado no roteiro para que haja não somente é bom, né? Mas não somente essa visão financeira, mas outros serviços dentro da cadeia produtiva que a gente tem dentro das empresas? Eu acho que a chave aqui, e vocês agregam muito para a gente e para os nossos clientes, a palavra-chave é a modularização. Então quando a gente fala que o SAP é feito em módulos, esses diferentes módulos vão se conectar com diferentes módulos do Santander também, porque nós também somos modularizados. Ainda bem, né? Imagina só, se tudo tivesse que entrar pelo mesmo canal, se tudo tivesse que passar pelo mesmo túnel, a gente estaria morto, né? Então, à medida em que a gente tem um sistema modularizado desse lado, um sistema modularizado desse aqui, de novo, vou repetir o clichê, o céu é o limite, porque os clientes também são modularizados, né? A gente não quer que o contas a pagar veja as transações do RH, a gente não quer que o almoxarifado saiba quanto que se paga de folha, ou quanto se paga de seguro de saúde aquele dia, ou quanto se paga de tributos. Então, essa modularização é super importante. E aquilo que você falou, Conrado, da transparência, transparência, governança e controle, né? Você só vai conseguir dormir bem se você tiver certeza que não tem ninguém abrindo o seu arquivo de folha de pagamento no meio do caminho. Com certeza. Né? Então, modularização, a própria tecnologia na nuvem, né? Olha só o que a gente falou antes, o quanto nessas últimas 2 décadas a gente ficou stuck ali por conta de custo de crescimento, por conta de custo de capacidade, e a nuvem resolve, a modularização resolve, e aí é a base para a nossa inovação. Juntos, hein? Legal. E Conrado, eu acho que você fazendo uma visão ainda do mercado, né? A gente percebe que dentro das empresas ainda existem muitas transações manuais, né? A questão fechamento do caixa, eu tenho que entrar, um dia a gente estava discutindo, né? São os pendrives que rodam para lá e para cá por causa do token, são as planilhas que vão ir para lá e para cá para fazer uma ordem de pagamento específica para algum cliente que ainda não estava, né? Isso traz uma certa ineficiência, né? E principalmente um risco que você me colocou anteriormente dentro do cenário, né? Olhando de maneira geral para o mercado, como que você vê estas movimentações sendo automatizadas e sendo apoiadas com
grande banco fazendo o lastro das transações propriamente dito, né? Acho que é um fator que a gente queria ouvir de como que o mercado ouviria e saberia recepcionar esse tipo de transação. Eu diria o seguinte, né? Sem entrar em cifras específicas, eu acho que grande parte do mercado, das indústrias, já estão completamente cientes de que o caminho é através de parcerias de tecnologia, transformação digital ou qualquer outro termo que você queira utilizar. Agora, ainda talvez não seja surpreendente, mas é um pouco alarmante que a quantidade de empresas que ainda fazem uso intensivo, né, de atividades manuais repetitivas ainda é bastante elevada. E aqui eu acho que não tem muito segredo, né? Eu acho que na hora que você até dá um passo para trás, também eu acho que o que deixa ainda mais alarmado é que muitas empresas continuam crescendo de forma acelerada porque elas estão acertando naquele seu modelo de negócio, na sua atividade core. Agora, o problema é, e aí, o que eu faço para sobreviver no próximo ano, nos próximos 2 anos? Bota mais gente, e aí começa o ciclo vicioso, né? Eu não consigo parar porque eu estou crescendo e eu preciso continuar colocando mais gente para dentro. Aqui, claro, nada contra contratar gente, mas de fato, né, que as empresas invistam, tenham mais estruturas de custo e despesa para profissionais que vão fazer trabalhos de valor agregado, de sentar do lado, né, de um general manager, de um tesoureiro e falar, olha, a recomendação é essa, versus reconciliação de dados, fazer demonstrativos na mão e etc. Então, acho que é a preocupação que, em algum momento, as empresas vão bater, se já não bateram nessa parede de que deu algum problema muito grande, eu não vou conseguir mais sobreviver ou ser competitivo no mercado. E volto a frisar, sem ser repetitivo, o ponto de governança. Como você dorme sabendo que você vai colocar ali seu CPF, sua assinatura num balanço ou numa operação bancária ou numa reconciliação que foi feita na mão. Não que você desconfie dos profissionais, aqui não estou falando assim de má fé nem nada, mas é erro humano. Então, eu acho que a realidade ainda é essa. Acho que o awareness ele já está muito avançado, mas quando você começa a ter conversas mais detalhadas, né, no estilo de, olha, aonde que a sua empresa está nessa jornada que não é do dia para a noite, tá mais ainda no plano do que na execução propriamente dita. Legal. Pessoal, a gente trouxe um vídeo que demonstra um pouquinho sobre como que a gente acredita, né, que será a vida no futuro, né? Pessoal da produção, se puder rodar o vídeo. Qual é o modelo, né? Usando uma transação de exemplo, isso, né? Um dinheirinho só exatamente. Um dinheirinho. Legal. Essa foi a ideia, né, Balão? Acho que quer explicar um pouquinho sobre... Essa ideia, obviamente, isso é um conceito importante, mas é uma transação bancária sendo realizada dentro de uma plataforma de gerenciamento corporativo, né? Então, a mensagem aqui a gente está saindo de um canal transacional, um internet banking tradicional de banco, e fazer a transação dentro do SAP, com os controles que a empresa determinar, com a governança que o CFO se sentir confortável e, obviamente, de novo, graças à tecnologia, com uma série de informações
na mesma tela. Você tem lá o saldo, tem lá o pagamento, tem o comprovante, e de qualquer lugar, né? Não só da máquina do usuário, mas lá do mobile do CFO, que vai precisar mandar um comprovante para garantir que o pagamento foi feito. Então, obviamente, é uma operação simples que a gente trouxe aqui como exemplo, mas olha só o que a tecnologia possibilitou que a gente fizesse em parceria, né? E só para adicionar, eu lembro até no próprio anúncio da parceria, até alguns pontos de governança, ou até de disciplina financeira que, né, chama bastante atenção. Eu acho que a Adriana comentou isso muito bem. Né, você não tem que desenvolver nada novo por conta própria, que vai exigir tempo, vai exigir dinheiro, vai exigir pessoas, vai exigir um período de teste, vai exigir controle de acesso, que também é, né, um tema altamente, né, sensível, né? É a naturalidade dentro desse flow das operações bancárias. Legal, acho que a gente está caminhando para o fim, né? A gente já começou a vir a minutagem final, passou rápido, a gente falou, pô, meia hora vai ser pouco tempo, muito tempo, e acabamos aqui discutindo os assuntos, acho que com uma profundidade legal. Adriana, eu queria fazer a parte inicial do encerramento da nossa mesa redonda aqui. Então vamos lá. A gente falou um pouco, foi muito rápido, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da dimensão desse momento transformacional que a gente está vivendo. Não é pequeno. Então eu acho que a possibilidade da gente co-criar soluções diretamente relacionadas às necessidades dos clientes, com parcerias tão fortes como essa, transformam efetivamente o mercado. E aqui fica um convite para todo mundo, junto conosco, pensar em outras soluções e um chamamento, porque a gente falou muito de como a tecnologia faz parte do nosso negócio, e eu falei não faz parte, ela é o nosso negócio. É curioso que isso muda até na nossa relação enquanto banco com as companhias. Então, exemplo bobo, até recentemente, nosso único contato era só com o CFO. Então, a gente falava de transações de tesouraria, de empréstimos, aplicações, etc., com o CFO, com o tesoureiro. Hoje não é mais. Então, a gente tem que estar capacitado para falar sobre transações financeiras e sobre tecnologia, porque o nosso interlocutor também é tecnologia. Então, é uma mudança bastante relevante que a gente está vivendo e está tendo essa oportunidade de participar, né? Eu acho fascinante. Legal. Balão, você quer passar a sua mensagem? Mensagem, vou repetir um pouco da Adriana, a mensagem final é a cocriação, né? Aqui a gente precisa estar juntos, o banco, a companhia, os parceiros da companhia, os clientes da companhia, os fornecedores da companhia, porque de fato quanto mais encadeado a gente tiver, mais conforto, mais governança, mais transparência a gente vai conseguir imprimir aí no mercado. Legal. Conrado, quer passar a sua mensagem final? Né, agradecer novamente para os nossos parceiros do Santander, mas é isso, eu acho que é uma injeção na veia de inovação, de eficiência, de simplificação. Hoje o tempo é muito mais curto para que a gente faça tudo que a gente tem para fazer, então quanto mais ágil, quanto mais inovador as soluções forem, toda a organização vai sair ganhando. Estou bastante animado. Legal. Eu vou usar a provocação do Balão aqui, falando assim, poxa, eu comecei lá com papel na agência. Olá. Monoagência, interagência, interbancário, né? E hoje o tema dos internet bankings, home bankings, apps e etc. E foram uma evolução do mundo bancário nos últimos 30 anos. Eu assim, tirando a piada, gente, mas tomara que tenha algum colega do Bradesco aqui. Eu lembro da propaganda do Bradesco instantâneo, hein? Eu lembro de quando esse cartão nasceu, então a gente viveu isso, né? Foi super importante, super disruptivo. E agora fazer parte dessa nova transformação, que é cada vez mais ofertar serviço, primeiro é uma honra participar, né? E segundo que é muito legal você ouvir, né? E acho que uma mensagem da SAP para o público em geral, né? Vá nos conhecer. Eu acho que a gente tirou aquele rótulo, né? De, poxa, empresa alemã, obviamente continua sendo alemã, mas empresa rígida, dura, difícil de se fazer. A gente fez um processo de inovação com um banco também complexo internamente. Então, eu acho que as duas instituições mostram que quando se há compromisso, a gente consegue chegar dentro de estágios bastante interessantes. Né? Acho que está ali
perto do teatro principal. Fiquem à vontade para nos visitar lá e tirar dúvidas. E o café é ótimo. É. Muito obrigado a todos e obrigado pela Obrigada, presença. Muito obrigado. Obrigado.